Aí, meus amigos e minhas amigas, hoje eu trago alguns vídeos a vocês muito esclarecedores. Neste dia 13 de março de 2025, será que tem a ver alguma referência do dia 13? Casualmente, o ministro Alexandre de Moraes libera para julgamento a denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe. E eles se preocuparam em colocar em blocos, uma vez de que haviam muitos acusados, fica mais cômodo para o julgamento em blocos. Essa foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Também aquela enganação, mais uma, do presidente Lula com o povo que tinha esperança de comer picanha logo após ele se elegesse. Mas nós trazemos essas novidades do que o povo está conseguindo comer. Também, quanto à devastação, lá em Belém do Pará, uma estrada, esquecendo crimes ambientais, vai ser aberta para a COP30, tão propagandeada pelo governo federal. E já temos também acusações de fraudes em contratações de empresas estrangeiras. Muitos problemas estão acontecendo e ainda vão acontecer. Quanto à guerra Rússia e Ucrânia, o Putin, presidente da Rússia, apoia a ideia do cessar-fogo e Trump afirma que discutiu uma cessão de territórios à Rússia com a Ucrânia. A inflação, 1,31% em fevereiro, mas segundo dizem, o que puxou essa alta foi a conta de luz e mensalidade escolar. É a maior inflação em fevereiros em 22 anos. Quanto ao Imposto de Renda 2025, a Receita Federal divulgou as regras e entrega das declarações já começarão lá na segunda-feira. A ONU acusa Israel de atos genocidas e crimes sexuais em Gaza. Estão sempre acusando Israel, mas quem dá crédito à ONU? Basta dizer que foi comprovado de que alguns funcionários da ONU estavam junto àqueles terroristas do Hamas nos ataques a Israel. Uma preocupante informação da NASA sobre o nosso clima revela que o aumento inesperado do nível do mar em 2024 aconteceu. Mas agora nós temos uma parlamentar, ela é a Sâmia Bonfim. Sabe qual é o partido? PSOL de São Paulo. Ela acusa a Baby do Brasil, que é considerada e se diz bolsonarista. Deve estar aí a razão, que num culto, numa boate, ela disse que as vítimas de abuso sexual deveriam perdoar os seus autores. Mas ela falou das pessoas, mas não da nossa lei. Mas para a esquerda tudo é motivo para que tome uma providência. Vamos então à decisão de Alexandre de Moraes neste dia 13, liberando a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente interrompe o noticiário porque temos notícia de momento. O ministro Alexandre de Moraes acaba de liberar denúncia contra Jair Bolsonaro para julgamento. Contra Jair Bolsonaro, contra 8 pessoas. Denúncia, então, pronta para ter o agendamento e começar esse julgamento. Vem para cá, Luísa Martins. Olha, informação, decisão que acaba de sair. Liberada agora há pouquíssimos minutos, então, Alexandre de Moraes liberou, recebeu o material da PGR e liberou para que
esse tema, esse grande processo com 8 pessoas, núcleo 1, já vá para julgamento. Luísa Martins vem explicar para a gente. Luísa que está em cima do lance, porque tem comentado aqui sobre a celeridade das decisões, Luísa Martins. Exatamente, Débora e Yuri, quem estava conosco desde o início do 360 viu que já havia essa perspectiva de Moraes liberar logo esse processo para julgamento. Todos os prazos já foram cumpridos, tanto pelas defesas quanto pela PGR, e uma expectativa aí bastante otimista dentro do Supremo de começar esse julgamento ainda no mês de março, né? E agora esse despacho assinado pelo ministro Alexandre de Moraes comprova isso, foi divulgado há pouco, como você disse, Débora. E aí o ministro faz um resumo, né, de todos esses prazos que já foram cumpridos e fala que, de acordo com o regimento interno, pede o encaminhamento para a secretaria da primeira turma, solicitando ao presidente da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin, um dia para julgamento presencial para deliberação sobre a denúncia oferecida pelo PGR contra o primeiro núcleo, né? Essa denúncia ela foi dividida em alguns núcleos seguindo esses blocos que foram divididos ali, esses eixos de atuação que foram identificados pela Polícia Federal. Esse é o primeiro núcleo que fica pronto para ser levado a julgamento. E é justamente o núcleo que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros ministros do seu, então, governo, como Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública, Augusto Heleno, também o próprio Paulo Sérgio Nogueira, que era ministro da Defesa, e também Walter Braga Neto, que era ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro e que é um investigado que está preso preventivamente, acusado ainda não, né, mas suspeito de tentar acessar indevidamente trechos que ainda eram sigilosos da delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid para tentar, de alguma maneira ali, segundo os investigadores, atrapalhar, né, colocar obstáculos na resolução, né, desse caso sobre a tentativa de golpe de Estado. Vocês notaram que houve a preocupação em fatiar os acusados sobre esse golpe. Mas está tudo dominado. Vocês acham que colocar aquela mulher como presidente do Supremo Tribunal Militar é por acaso? Não mesmo. E ela já declarou que está aguardando a possibilidade de julgar também a perda da patente do capitão Jair Bolsonaro, caso ele seja condenado, e que esse julgamento cabe tão somente e primeiramente ao Supremo Tribunal Federal, e consequência disso poderá cair no seu Tribunal Superior Militar. A nova presidente do Superior Tribunal Militar, que é mineira de Belo Horizonte, afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode perder a patente de capitão caso seja condenado pela corte. Presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth, afirmou que identifica a prática de crimes cometidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em decorrência dos atos de 8 de janeiro de 2023. O discurso foi feito ontem em coletiva de imprensa concedida após a cerimônia de posse como nova presidente do STM. Se ele tiver um crime militar, que ele responda. Eu identifico alguns, mas eu acho que não cabe a mim identificar. Esse é o papel do Ministério Público Militar. Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por 5 crimes, incluindo o golpe de Estado, em inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Na avaliação da ministra Maria Elizabeth, o ex-presidente Bolsonaro pode responder por crimes militares no STM, caso o Ministério Público Militar identifique a prática de eventuais crimes. Pode ser submetido a um conselho de justificação a representação de dignidade. Ele pode ser julgado também por crimes militares, como de incitação, por exemplo, incitação à tropa. Então, tudo vai depender de como é que vai ser feita a apuração penal no Supremo Tribunal Federal e qual será a decisão dos ministros da primeira turma e, posteriormente, acredito eu, do plenário, porque caberá recurso se houver divergência. A ministra Maria Elizabeth afirmou ainda que o Supremo Tribunal Federal é a corte correta para julgar os eventuais crimes que foram praticados em 8 de janeiro de 2023, incluindo a participação de militares nos atos. Esse é um dos fatos acontecidos hoje. Mas nós estamos refrescando a memória de vocês que o presidente Lula realmente ele sabe
induzir o povo e principalmente os mais pobres. Isso ele já sabia. E lá, quando candidato e prometendo picanha ao público, e ironizando e sabendo o que o pobre pensa e o que o pobre gosta. E é isso que ele prometeu nesse vídeo trazido a vocês antes dele ser eleito presidente da República. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio. Mas ali mesmo, naquela mesa, junto a ele, o Geraldo Alckmin, o seu vice, estava rindo porque sabia que era mentira, que era um engodo do presidente e também do seu governo, que veio acontecer porque, segundo o TSE, eles foram eleitos. Mas vejam a realidade, aquilo foi um sonho. E qual a realidade do brasileiro no dia de hoje? Com alimentos e energia mais caros, pobres sentem quase o triplo da inflação que ricos. Com comida cara, brasileiros apelam para carcaça de frango e espinha de porco. Brasileiros comem carcaça de frango e espinha de porco para driblar o preço dos alimentos. Especialistas atribuem a alta nos custos a fatores que vão, aí eles colocam, de resquícios da pandemia e questões climáticas. Olha que absurdo. Olha o que a Globo escreveu. Resquícios da pandemia, gente. Pandemia que foi há quanto tempo atrás? Digamos outra coisa, no governo Bolsonaro 2022, a picanha estava 20% mais barata que agora. Brasileiros apelam para carcaça de frango e espinha de porco para driblar a inflação. A gente inventa. Inflação mudou os itens dos carrinhos de supermercado e chegou a afetar a popularidade de Lula. Preço da carne sobe 20% em 2024 e tem a maior alta em 5 anos. Preço da carne da bovina vão continuar alta em 2025. E essa foi uma mentira, mais uma, do presidente Lula. Como aquela que ele disse que ia colocar uma mulher bonita como ministra, que é a Gleisi Hoffmann, e ela combateu ou rebateu as críticas, dizendo que moral vocês têm para criticar o presidente. Ele enganou só ela, mas o resto das pessoas parece que não foram enganadas. Agora vamos a mais um problema deste governo. Uma estrada que está sendo construída lá em Belém do Pará à espera da COP30. Queimadas na Amazônia que bateram todos os recordes e agora crime ambiental, deixa para lá. O que importa é mostrar um Brasil que não é o real ao mundo nessa COP30. A construção de uma via expressa em Belém, obra que está já em fase final de licenciamento, é questionada pelos impactos ambientais. A rodovia faz parte dos projetos da cidade para sediar a COP30, a Conferência do Clima da ONU, no ano que vem. Uma via expressa com mais de 13 quilômetros, ligada à alça viária, estratégica para a circulação de mercadorias em Belém, cidade que vai receber a COP30 no próximo ano. A obra está em fase final de licenciamento ambiental e elaboração técnica. A grande questão é que ela vai atravessar uma área de proteção ambiental, isolando esse parque estadual, onde estão os últimos remanescentes de vegetação nativa da região metropolitana. A área protege os mananciais que abastecem a cidade e reúne mais de 1.000 espécies de fauna e flora. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, a obra prevê passagens para a circulação de animais nas florestas e arredores. Mas, para este pesquisador do Museu Paraense Emílio Gueldi, que coordena o projeto Flora Utinga, isso não é suficiente. Uma área, quando ela é isolada, ela começa a se fragmentar. Isso aumenta a temperatura do solo, a temperatura do ar, e isso causa impactos muito profundos
na flora e na fauna. Outra área diretamente afetada é a comunidade do Abacatal, um território quilombola. A estrada vai passar a 1 quilômetro do local, cortando a via de acesso à comunidade. Os moradores afirmam que não foram consultados sobre a obra. Belém precisa. Mas como é que a gente vai minimizar esse impacto? Um dos viadutos que serão construídos também fica bem próximo dali. Tem que ter uma estrutura para esse elevado. E aí, para essa estrutura, quando chove, a gente sabe que a água escorre para onde é mais baixo, né? Então, onde é que vai ser mais baixo? Vai ser a parte da nossa estrada, que já não é asfaltada. Procurado, o governo disse que a construção da via foi tema de 2 audiências públicas e que o projeto inclui um estudo de componente quilombola, aprovado pela comunidade. Afirma ainda que houve aprovação dos conselhos gestores das unidades de conservação APA Belém e Parque do Tinga. Eu acredito que nesse vídeo vocês tomaram ciência da atual situação do Brasil, economicamente, também de um problema ambiental e as crises que estão havendo, tanto política, em todos os sentidos. Temos bastante matéria para que vocês opinem. É muito importante a sua opinião. E se for o caso, aí sim, se inscreva no canal de Pepe Severo no YouTube, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.